Isso. Sim. Bom dia, amiga. Já está gravando? Fica à vontade, Deus te abençoe. No Senhor temos um dia muito especial, uma semana muito abençoada. Uhul! Bom dia, bom dia. Ótimo dia, ótima terça-feira para nós, né? Uma terça abençoada. Tivemos ontem um feriado aí no meio do nosso caminho. Mas como nós produzimos, independente de feriados, nós estamos firme e forte, do jeito que tem que ser. E quando eu dei conta que hoje era eu falei, gente, eu vou falar de algo que essa semana, o domingo, né, o nosso pastor novo, ele falou sobre algo que me tocou muito e foi no momento que eu realmente estava precisando de uma palavra abençoada. E quando a gente é abençoado, a gente precisa também externar isso a outras pessoas, né? E aí, eu quero falar hoje num versículo que está em Jeremias 17:14, que eu acho que todo mundo conhece, mas é algo que a gente conhece e a gente às vezes fala com aquela, né, entonação, mas muitas das vezes a gente não pratica, né? E aí fala assim, no versículo 17:14, cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor. Foi uma pregação assim abençoada. E eu falei, gente, eu preciso também falar um pouquinho, né, sobre isso. A gente tem vivido momentos tão difíceis, né? A gente tem passado situações tão difíceis e muitas das vezes a gente não se atenta à questão de ser curado, né? Tem uma frase que diz que pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam, e eu há um bom tempo eu tenho falado, eu preciso ser aquela que é curada e não aquela que é ferida. E a pergunta é, né, para mim e para quem estiver ouvindo, qual momento que você está vivendo? Você é que cura? Ou eu sou a que curo? Ou eu sou a que estou ferindo? Ou por que que eu não... Se eu peço a Deus, Senhor, cura-me, por que que eu não faço o processo da cura na minha vida? E... Obrigado, Claudinha. É sempre bom ver uma carinha aí. E aí, eu vivi um desafio, sabe? A Bruna sabe. A gente não vai entrar no detalhe, mas foi algo que foi devastador para mim, foi algo que me feriu, foi algo que me doeu, né? Mas o mais louvável foi o que eu decidi fazer depois disso, né? Qual a decisão que eu tomei? E como na hora desse desafio tinha alguns clientes, e depois, durante a manhã toda, uma cliente até falou, nossa, você não tá legal, né? Aí eu falei assim, olha, eu vou ficar bem quando eu chegar em casa, quando eu entrar no meu quarto, quando eu orar, quando eu falar com o Senhor, aí eu vou começar a melhorar. E aí eu entendi, e aí quando o pastor pregou no domingo, eu entendi que o processo da cura, o processo do perdão, porque, gente, o processo de cura começa quando você perdoa quem te feriu. Então, às vezes, nós estamos colecionando jardim de feridas. Nós estamos ali colecionando flores que já estão mortas e não vai agregar nada, porque a gente está retendo o perdão. E eu fui para o meu quarto, falei com Deus, orei, e aquilo foi acalmando, né, o meu coração, porque não vai levar nada você explodir,
porque na hora da raiva, da ira, você peca, você fala aquilo que machuca, e às vezes te machuca mais do que machuca o outro, tá? Então, quando a gente fala, Senhor, cura-me, é você ter a humildade, mesmo no desafio, mesmo quando alguém te ofender, você ir para o seu quarto e orar e falar com o Senhor, Senhor, me perdoa se eu falei algo com fulano ou com ciclano que eu ofendi, mesmo ele tendo te ofendido. Você pedir perdão, falar, Senhor, não crie em mim nenhum rancor, mas ajuda a amar o meu próximo. Gente, isso faz bem, é para nós. Isso é, Senhor, cura-me. Senhor, salva-me. Isso faz a diferença. Nós precisamos, não é explodir, mas sim, nós precisamos ter uma vida emocionalmente saudável. E nós vamos falar sempre sobre isso. Porque hoje eu tenho vivido, e acredito que quem está aí e que trabalha com pessoas, tem vivido no meio que as pessoas estão emocionalmente feridas, as pessoas estão emocionalmente doentes. E nós precisamos ser o diferencial. Nós precisamos estar saudáveis, curadas. Significa que não vamos ter processo desafiador? Sim. E é nesse momento que nós precisamos testar como está a nossa fé com Deus, como está o nosso emocional. E olha, eu falo que na hora que eu vivi toda a situação foi uma dor grande, mas depois, como eu conduzi o depois, não foi na hora, tá, gente? Na hora a gente fica meio desestabilizada, mas o depois, o que eu estou vivendo agora, tem feito a diferença para mim, para eu ficar bem. E aí, quando o pastor pregou sobre esse versículo, eu falei, nossa, é o que eu precisava. Então, eu saí do culto à noite diferenciada, né? E a proposta é só Deus. Não existe outro caminho. É Deus que vai acalmar, né? É Deus que vai colocar o Espírito dentro de você de perdoar. É Deus que vai curar, fechar, estancar a ferida. É só Ele. Não tem outro caminho. Não adianta, eu consigo. Não, nós não conseguimos. Mas se a gente colocar Deus diante da situação, aí sim. Nós, por conta própria, não tem como. É Deus que vai trazer para a nossa vida uma vida emocionalmente saudável, né? Nós vamos ser capazes de ter serenidade, né? Nós vamos, não é banalizar a situação, mas sim, e nem dar evidência, mas resolver. Nós precisamos resolver de forma calma. Quem é que não vive desafios hoje em dia, né? No seu trabalho, no seu meio onde vive, né? Em casa, quem não vive, né? Quem muitas das vezes não se chateia, não se magoa com alguém. O que nós não podemos deixar é isso criar raiz, é virar um jardim seco dentro de nós. Nós precisamos florescer coisas boas, coisas ruins, a gente precisa resolver diante do Senhor. É uma coisa que eu aprendi. Nem sempre dá para chegar para outra pessoa e tentar resolver com ela, porque às vezes ela está ferida, ela não está emocionalmente tratada, ela quer uma briga, ela está magoada. Então, o caminho é orar pela vida dela, amar, independente da ferida que ela tiver causado, amar. Porque quando a gente ama, a gente começa um processo de cura. O amor traz a cura. Isso é maravilhoso. E aí, Rô, como é que eu posso transferir, começar esse processo de perdoar? Primeiro, falar com Deus. É o primeiro processo. E a Bruna, um tempo atrás, ela passou, acho que é a Adriana Santana, se eu não me engano, a carta do perdão. Mas cuidado, gente, para não banalizar. Ai, vou fazer a carta. Ai, pisei no pé de alguém, vou fazer a carta. Não, eu sou muito chata.
quem me conhece a fundo sabe como eu sou com essas coisas, eu sou muito chata. Para fazer, eu preciso entender, e eu entendo que para você fazer uma carta do perdão tem que estar verdadeiramente dentro do seu coração o ato de perdoar. Fazer só por fazer não vai trazer benefício nenhum. Ora antes de fazer a carta, não é uma coisa banal. Ai, vou fazer, ai, fulano pisou no meu pé, estou fazendo. Não é assim. Eu acho que tenha situações e ore antes, faça, escreva, chora diante do Senhor, mas entenda qual é o momento para você fazer, esteja aberto a fazer isso. E quando você queimar essa carta, você queima um assunto ali, junto com ela, né? Eu, pelo menos, eu entendi dessa forma, né? Foi a forma que eu entendi de você fazer algo assim, e enterra ali, perdoa ali, perdoa. Se você ainda não, eu ainda não consigo, eu vou perdoar, mas dentro de você não floresceu, continua orando, continua jejuando, mas faça a carta no momento que você estiver aberta a realmente perdoar, a enterrar o assunto ali, porque aí vai acabar e você não vai nem lembrar daquilo mais, né? E Deus vai tratando dentro de você. Então, o primeiro processo é tratar com Deus. Isso é muito importante, tratar com Deus. E quando você faz a carta do perdão, você está tratando com a pessoa, mesmo que ela não saiba. Mas Deus está ciente da situação. E ore. Ore várias vezes. Então, a minha dica da semana é: ore, faça a carta, qual seja a situação, né? Faça a carta. Ore por quem te machucou, ore por quem te desafiou, né? E fale esse versículo quantas vezes for necessário. É o meu versículo da semana, né? Eu quero acordar todos os dias essa semana, é o meu desafio falar: Senhor, cura-me, Senhor, salva-me, porque tu és e tu serás o meu louvor, eu louvarei para ti. E o louvor verdadeiro só vai chegar até o Senhor se o nosso coração ele estiver livre, estiver aberto para isso. Então, o meu versículo, tem um versículo da semana para você. Acorde todos os dias e fale esse versículo verdadeiramente, profetiza ele na sua vida. E eu creio sim, coisas maravilhosas vão acontecer. Quando a gente fala, repete, a gente grava e pratica. Todas as vezes que eu preciso praticar algo que eu não estou conseguindo, eu falo todos os dias aquilo ali, todos os dias, e daqui a pouco eu começo a praticar de forma verdadeira, de forma sincera. Então, nosso devocional hoje é esse: falar sobre cura, falar sobre tratar dentro de nós aquilo que nós precisamos, que precisa ser tratado, mas trata de uma forma verdadeira diante do Senhor. Deus tem coisas maravilhosas na vida de cada uma de nós. Nós temos desafio, sim, mas nós precisamos saber que nós somos fortes no Senhor, né? E aí, uma dica para a nossa semana maravilhosa, né? Nós estamos aí no meio do mês, hoje são dia 16, e aí a dica que eu vou dar, gente, eu sei que não é só a galera da Herbalife que vê os nossos devocionais, então vou dar uma dica que seja qual for o seu empreendimento, vai dar certo, tá? Eu tenho feito isso e eu tenho tido novos dentro da loja. É claro que eu já venho... o ano passado eu comecei a fazer, mas de forma mais tímida, e agora a gente está um pouco mais agressivo em deixar ser visto. Deixar ser visto como? Você precisa deixar ser visto no seu bairro, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja. Todo mundo precisa saber em que você trabalha. Eu, como eu trabalho com os produtos Herbalife, todo mundo precisa saber que eu sou a menina da Herbalife. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho ido, né, isso já há um tempo, nos comércios, tenho feito conexão nos comércios, né? E aí eu vou ou no gerente, ou na dona, ou no caixa, são pessoas que vão estar mais próximas de outras pessoas, tá?
Ah, por quê, Rô? Mas lá do estoque. Geralmente do estoque vai tá, com mais próximo dos produtos, e não de pessoas. E a gente precisa o quê? De pessoas. Então, assim, se você tem um salão, se você tem uma estética, né? Ou você tem uma loja, não sei quem é o empreendedor que vai estar nos ouvindo agora. Você deixa ser visto. Vai dentro, vá nos comércios, se apresenta, né? O Jean, e aí eu vou citar um exemplo. Agora eu já estou fazendo essa costura com os comércios, e o Jean está fazendo assim, ele vai, entrega um convitinho de comércio em comércio, conversa. Ele começou no sábado, e aí nós tivemos 2 novos no sábado, disso aí, fora das outras ações, mas dessa ação específica, durante a semana eu tive vários novos, porque eu fiz amizade num salão, e aí a menina manda, eu fiz amizade numa loja, aí a menina manda, e aí assim tá vindo pessoas novas para dentro da loja, tá vindo prospectos também, e aí até uma pessoa que eu não conheço, nunca entrei na loja, só do Jean chegar lá, entregar o convitinho, ele foi lá, marcou meu Instagram, fez a propaganda para mim, o cara tem acho que mais de 18 mil seguidores, não sei, algo assim, e aí assim, me deu visibilidade, eu nunca vi, ele não me conhece, não veio na minha loja, mas ele achou importante o fato de alguém lá, Jean conversou com ele, então, seja visto na sua igreja, as pessoas precisam saber que você é a menina da Herbalife, isso é importante. Na sua família, as pessoas precisam saber que você é a pessoa da Herbalife, no seu vínculo de amizade também. E isso é tão poderoso. Sábado agora eu vou para um chá, né? Até convidei a Bruna para me acompanhar, e é por indicação. Lá é um lugar fechado, só vão entrar pessoas convidadas, e eu fui convidada para estar ali. Então, isso é importante, você ser visto. Todos precisam saber qual é o seu ramo de trabalho. E nós precisamos de pessoas para fazer o nosso trabalho acontecer. Então, se você tem um empreendimento e depende de pessoas, com ética, com sabedoria, aonde quer que você esteja. Rô, trabalha a partir de casa. Então, em volta ali, todo mundo precisa saber. No Marcílio, eu falei que eu só vou ficar feliz no dia que todos souberem, todos os comerciantes aqui souberem que tem o espaço da Rô. Né? Um dia desses chegou uma menina aqui, esbaforida, cansada, e aí ela, é aqui que é o shake da Rô? Gente, eu fiquei megamente feliz. Aí eu falei assim, sim. Comecei a conversar com ela. Aí falei, como você descobriu nosso espaço? Ela falou, antigamente tinha um espaço. E as pessoas falavam bem assim, hoje a pessoa do espaço estava fechado no dia. Aí as pessoas falavam, ontem eu fui no Shake da Rô. Mas falava assim, com amizade, porque o outro espaço estava fechado, aí vinha aqui. E ela ficou curiosa em saber, até o momento que o espaço fechou mesmo, e ela veio, foi procurando até encontrar o espaço da Rô. Então, isso é muito importante, as pessoas precisam ter essa curiosidade. E aproveita, uma vez que estiver próximo de pessoas, aproveite a oportunidade. Porque às vezes a gente peça a Deus, Deus, mande pessoas, me dá ferramentas, mas quando você recebe, você não aproveita. Então, aproveite. É assim, você quer escrever, tem uma caneta na sua mão. Pegue essa caneta e escreva. Faça sua história. Então, aproveite a oportunidade. De nada adianta pedir a Deus e quando Ele te entregar, você jogar fora. Então, aproveite, segure firme. E para essa semana é isso, tá? Seja visto. E vamos voltar lá, faça o exercício da cura, né? O exercício do perdão, faça de forma verdadeira. E eu creio sim, gente, coisas incríveis irão acontecer para mim, para você, para onde esse vídeo chegar. Quando Deus entra no controle da nossa vida, toda a direção é mudada.
para hoje é isso, né? Vamos começar uma terça-feira de bênção, uma semana muito animada, do jeito que tem que ser, com perspectivas maravilhosas. Cláudia, Bruninha, quer falar alguma coisa para a gente finalizar? O som. Seu som, Bruna. Tá fechado, abre o som. Ai, voltou. Voltou? Agora você pode começar de novo. Só queria incluir nas orações de vocês que nosso STS é domingo, pela primeira vez de muito tempo, né? Vai ser pela manhã. Orar pelos nossos convidados. A gente não teve um evento de negócios esse mês, então, se qualquer contato em potencial, então, vamos para o STS, vamos para o STS. E orar para as nossas sementes frutificarem. Então, acho que um motivo de oração é para o STS, orar pela vida do Marquinhos, porque é um desafio, né, recomeçar, assumir todos os custos, e ele tem puxado a corda, então ele precisa da nossa compreensão, do nosso carinho, da nossa oração. E é isso, eu queria desafiar vocês a orar pelo evento, pelas pessoas que vão, pelas pessoas que vão falar e tudo mais. Era esse meu pedido de oração. Claudinha? Não? Não? Então, uma ótima terça-feira para nós. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Não, tudo ótimo. Ótima Só vou complementar o que você disse em relação ao perdão, isso realmente é libertador. E tem uma frase que eu aprendi um tempo atrás que fala, se vocês observarem a palavra perdão, é uma perda grande. Então, se a gente, às vezes, quem está perdoando acha que é uma perda grande em relação à razão, em relação a nosso posicionamento, mas é libertador. E é isso, não é de, como diz a Rosângela aí, né, não é de um ano, uma vez no ano para fazer. Gente, quem na vida não é ofendido, pelo amor de Deus? E pastor Tiago Brunet fala que as pessoas que mais nos ferem são os mais próximos, né? Porque eles têm importância, né? É um parente, é um amigo, é um vizinho, porque eles, na teoria, eles têm um certo grau de influência, de importância. Mas é isso. Beijo, Deus abençoe. Ótimo dia. Beijo, ótima semana para nós. Amém. Alguém. Aí. Estou tentando finalizar.